Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é terça-feira. Hoje é dia 28 de julho. Estamos mesmo praticamente a 3 dias do final deste mês. E o tempo corre. Até por acaso achei o mês de julho bem comprido. Vou dizer uma coisa a vocês. Ainda ontem estava aqui a falar com o José e disse a ele: o mês de julho foi tão grande. E ele assim: foi grande porque tem um dia a mais. Eu disse: mas se um dia não é o dia, foi a sensação. Ou é porque a gente estava sempre à espera para sair e não sair e ficamos assim à espera do próximo, que realmente foram 4 domingos, sabem? E 4 sábados. Mas achei assim um mês bem comprido. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá. Minhas amigas, eu ontem não gravei mais nada. Eu ontem estava aqui a ler, aliás, eu estava a falar com vocês. E depois deu-me assim uma tontura muito forte, que até tive que parar, não sei se vocês virem no vídeo, na primeira parte que eu faço assim, e parei, tive aqui um bocadinho, e depois voltei, a gente falou aqui no Evangelho, não é? E depois não gravei mais nada. Fiquei assim um pouco assim da parte da manhã, até por volta das 11 horas. Algumas, eu não digo muitas tonturas, mas pelo menos assim, sensação de fraqueza, sabem? E depois eu disse: o José depois começou a pintar aqui a sala, fiquei meio, tem que acabar agora aquela parte dali. Já pintei esta aqui, não sei se vocês estão vendo, está um cinzento mais escuro. Antes era uma cor mais clarinha. Sensação de trabalho feito, sabem? Ai, que alívio que dá. A gente tira tudo para fora, ele tira os prateleiros, as prateleiras ele desatarrachou. Tiramos esse computador, tiramos essa estantezinha aqui cinzenta, pintamos por trás, lavamos por trás, lavei a janela, pus cortina lavada. Ai, minhas amigas, pus aqui esse reposteiro lavado, que eu lavei ontem, da parte da tarde. Que seca no instante. Missão cumprida, sabem? Aquela coisa de estava precisando. E claro que o pó já sempre tira, mas eu gosto de pelo menos 2 vezes por ano, pelo menos, tirar coisas para fora, sabem? Desviar tudo, sair tudo. E então, olha, foi muito bom. Agora comecei aqui a escada, era para ir para os quartos ontem, mas como mereci da parte da manhã não foi. E então ele fez da parte da tarde aqui. Porque isto a gente fala, mas tira aqui, bota ali, faz aqui, faz aquele, dá trabalho. Ele esteve aqui neste bocadinho 3 horas. 3 horas seguidas, num bocadinho só. Dei 2 mãos. O que vale é que estava de secar bem, mas aquele cantinho ali está sempre melhor porque choveu. Tem um risco ali ainda por ali abaixo e estão umas malhas ali que é de umidade, sabem, do encharcamento da parede. E então, oxalá que aquilo durante o dia seque, mas amanhã dá tanta água, amanhã dá trevoada, amanhã dá chuvaradas fortes. E então a Liz vai fazer aquela parte ali. Eles não foram agora da manhã. Pronto. E então ele vai fazer aquilo ali hoje. E aquelas partes da porta, as ombreiras, ele não vai pintar. Porque ele costuma sempre pintar e não quero que ele pinte. Porque a gente antes do Natal, se Deus abençoar, não é? Se Deus quiser, a gente vai tirar aquelas madeirinhas. Como eu já disse a vocês, aquelas partes assim, de onde se mete a porta, o cachilho, acho que é assim que se diz. Ver pumas novas ali e ver pintar de castanho.
A gente não tem portas, mas é para distinguir que aquilo é uma entrada de quarto. E eu não quero aquela cor assim. Quero aquilo de madeira mesmo, castanhinha. Vamos comprar depois também, antes do Natal, mais uma coisinha de cor, castanhinha, que é para pintar a madeira, os prateleiros, aquele prateleira, esse almarim que ele fez. Está precisando. A gente pensa que não, mas vai gastando, vai gastando. E a própria madeira vai chupando aquela cor. E agora a próxima, quando a gente der, já vai ficar melhor. Porque já tem esta mão, a próxima que a gente der já vai ficar mais castanha e mais brilhante. Que é sempre que a madeira em si chupa, sabe? Isso não é uma madeira de alcaço, uma madeira de cerejeira, não. É uma madeira comum. Por isso é normal que vai fazendo isso à tinta que se mete. E é isso, minhas amigas. Então vocês que me desculpem, por isso eu pedi desculpa ontem no vídeo, por ter ficado assim, mas eu não expliquei. E então, isto é uma fase, como eu já disse, mais para a frente a ver como está vocês esta fase que eu estou a passar, este testemunho. E então, eu depois explico o porquê. Hoje, como eu já disse que o meu José vai fazer isto, a Rita não trouxe as crianças para cima, em princípio ela só vai trabalhar quinta-feira, e então até quinta-feira vamos ver se realmente a gente deixa a maior parte feita daqui. Amanhã o José vai ver se pinta o quarto deles, e o nosso vai ter que ficar para o sábado, porque tem que se mesmo metam bem ali. E como amanhã é quarta-feira e ela vai trabalhar na quinta, eu não quero o José no meu quarto sozinho, porque tem roupas, tem que tirar as cômodas para fora, tem que tirar sapatos, e eu gosto de limpar e arrumar das minhas mãos as coisinhas. Nós mulheres sabemos, o nosso toque, né? Que é mesmo assim. E então é isso. Como eu estava a dizer, para o nosso almoço, eu fiz até um arroz junto, um arroz branquinho. Só eu que comer, tenho ali ainda bastante arroz feito, e vou fazer daqueles filetes que eu sou de ar fryer, que já está feito. Vou fazer, e para eles vou fazer tenho. Vou ver se faço assim um refogadinho de tenho e põe juntamente com o arroz, porque o arroz está feito, depois é só misturar, que não vê pôr o arroz fora. E é isso que eles vão comer. Depois eu mostro a vocês, depois do refogadinho estar feito do atum, como é que viu. Vocês sabem o que é misturar no arroz, é só para vocês verem o aspecto, se gostam ou não. Até vocês pode ser que façam para si. Eu já fiz arroz de atum, mas fui fazendo o refogadinho, metendo o arroz juntamente com o atum e aquilo fica ali. Agora já com o arroz cozido à parte eu nunca fiz, mas eu vou fazer e vou saber como é que vai ficar para eles. E é isso, minhas amigas. Portanto, olha, fiquem por aí, não é? Que depois eu mostro isto então que eu disse que eu vou fazer, se vocês estiverem interessadas. E pronto, até já. Minhas amigas, teve aqui um acidente cá em casa. Eu estava a gravar aquela receitinha que eu disse a vocês que ia fazer naquela coisinha de papel. E na minha cabeça eu triturei a courgette, pus no escorredor, assim se diz, passei aquela água toda, porque a courgette depois de bem picadinha, ou seja, larga muita água. Escorri um bocadinho, saí bastante. Depois pus os ovos, pus um pouquinho de sal, pus um pouquinho de páprica, pimenta preta, temperei assim ao gosto. E depois pus uns orégãozinhos. E na minha cabeça eu disse assim, será melhor meter aí, botem a farinha se quiserem, também se faz assim. Mas eu esqueci-me de uma coisa. Pode-se meter ali o que a gente quer, frango, juntamente com os ovos, pode-se meter pimentão, mas o pimentão também tem água, depois de quente larga muita água, é como o tomate e tudo. Pode-se meter os condimentos que a gente quer,
Mas eu tinha ali um bocadinho de farinha de linhaça, que é muito bom. Mas eu até por dentro pensei, será que eu vou pôr? Mas eu vou fazer só assim, que era para acompanhar com filetes, uns filetes que a gente compra no Continente, que é só meter dentro da air fryer, que é um saquinho verde. Aquilo é mesmo peixe por dentro, é filetes naturais, uma coisa assim, de pescado, aquilo é muito bons. Minhas amigas, só que quando eu vi esta receita, eu vi foi numa air fryer redonda. Numa air fryer redonda, aquelas coisinhas redondas fica justinha nas paredes da air fryer. A minha é muito comprida. O que é que eu devia ter feito? Devia ter feito, porque a minha tem uma divisão ao meio. Eu devia ter posto ali primeiro, fazer tipo uma caixinha com aquele papel, e devia ter posto ali. Não, metia a base lá dentro, derramei. Pus de rodo uns papéis, os guardanapos, bem enroladinho para aquelas bordazinhas aguentar. Estava meio... Pus lá na air fryer, estava assim de fumo. Estava queimado o papel branco e o papel foi tudo para dentro daquela quiche, se assim se pode dizer, quiche de air fryer, sabem? Olha, foi tudo para fora. Não prevê, devia ter ficado pelo meio instante, que era para um bocadinho de farinha de linhaça, para ficar mais aconchegadinho, mais durinho. Não fiz o que a minha mãe te mandou. Fiz porque queria ser assim mais light. Olha, não gravei, aliás gravei, mas não finalizei, o que assim, não mostrei a parte que estava assim tudo cheio de papéis. Apaguei o clipe. Não ia mostrar uma coisa assim, então estou falando aqui para vocês. Para a próxima, tem ali mais uma courgette. E então, vive amanhã, se faço. Eu vou pôr a divisão ao meio da air fryer, vou pôr aquela coisinha ali, vou colocar um bocadinho de farinha de linhaça, para ficar mais instinho, e então vou gravar para vocês. Fiquei assim, ó, coração nas mãos. De manhã eu tinha esquecido de dizer que vinha cá um casal, que está aí de fora, eu penso que é do Canadá. Se não estou enganada. Minhas amigas, um casal que veio juntamente com o Senete e a sua filha. Pessoas muito simpáticas, pessoas com uma versão muito simples, simpáticas, meiguinhas no conversar. Sabem, eu gostei muito. O bocadinho que elas ficaram, gostei bastante mesmo. Eu sei que as pessoas quando vêm têm sempre não é outras coisas para fazer. Claro que a minha vontade é dar um cafezinho, fazer uma coisinha para comerem. É preciso também que as pessoas tenham tempo. E eu sei que este tempo, às vezes, é sempre corrido para toda a gente. E então, pronto, foi uma visita, mas gostei bastante. E só o pensar na importância que essa gente teve connosco, tanto por vir aqui, porque podiam ter ido para outro sítio, sabem? O tirar tempo para vir cá a casa, conhecer-nos, e também uma coisa muito especial, é que eles estiverem nas 7 cidades, é sinal que ela vê os nossos vídeos, que eles veem os nossos vídeos, porque eles trouxeram o pãozinho das 7 cidades. Minhas amigas, é sinal de carinho, pelo menos eu vejo assim, é um grande sinal de carinho, porque eles lembraram-se que a gente gostava do pãozinho, que a gente muito falava nesse pãozinho, e fala, porque é um pão muito especial, um pão que consola a comer. E então ele trouxe um saquinho cheio de pãozinho para a gente, ó. Vou mostrar a vocês, o pãozinho das 7 cidades, só o cheiro é diferente dos nossos daqui, é muito diferente, não tem comparação, minhas amigas. O pãozinho é excelente, este pãozinho é muito bom, este pãozinho quente, com queijo de São Jorge e café, não tem para ninguém. Não tem, é muito bom, muito gostoso. Vocês que vejam, pãozinho mais rico, um pãozinho gostosíssimo. Foi esse pãozinho assim tão bom. Pãozinho caseiro,
está super fofo. Um pãozinho tão fofinho que eu nunca vi. E foi esses 4 pãozinhos assim, ó. Aí, ó. Que rico pãozinho. Que cheiro, que cheiro. Isto é um pãozinho que consola a alma. Minhas amigas, isto consola a alma. Isto com café puro, ou chá, com um bocado de queijo de São Jorge, uma boa fatia. Isto ganha qualquer prato. Isto ganha, sabem? Olha, adorei, 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 adorei. Seja muito obrigada, agradeci bastante, pela saúde daquele casal. Só a intenção, sabe? A intenção de vir cá a casa, tirar, desviar dos planos, não é? Dos objetivos que eles tenham para fazer hoje. Foram para tão longe, também gostaram, estiverem lá, visitaram as 7 cidades e sair de lá, vir para a minha casa, visitar-nos e só depois é que forem depois almoçar, minhas amigas, isto é uma coisa que a gente leva para a vida. É muita gratidão mesmo. A gente ficar mesmo muito, 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 muito agradecidos. Muito agradecidos. Sabe, muito. Portanto, minhas amigas, vocês que me desculpem deste acontecimento, deste pequeno acidente que houve na cozinha, mas realmente amanhã tenho que ter mais atenção às vezes às coisas. Mas a gente fica tão focado naquelas tipo receitas que a gente vê, que é receitas turcas, receitas mais desses lados assim, a gente vê as coisas tão fáceis e às vezes não é bem assim tão bem. A gente tem que meter a mesma atenção. Também eu vivo numa air fryer pequenina, a minha é mais larga. Devia ter também atenção nisto. Não culpo os outros, mas sei a mim. É que devia ter muito mais atenção. E é assim, a gente vai vendo, vai aprendendo e para a próxima. Mas é bom que isso aconteça, porque assim a gente, para a próxima, tem mais cuidado. Tá bom? Um grande beijinho. Minha amiga, sei que vais ver depois este vídeo quando chegares a casa. Espero que vejas, não é? Este vídeo. Quando depois as pessoas, quando cheguem, têm outras coisas para fazer, desmanchar as malhas, organizar tudo. Depois só então têm este tempo para ver o vídeo. Mas se chegares a este vídeo, muito obrigada pela tua intenção. Muito obrigada a vocês todos por fazerem parte aqui dos nossos vídeos, da força que vocês dão à gente, sabem? Das histórias que vocês contem quando vêm cá a casa, não é? A gente está sempre a aprender com vocês, tanto pessoalmente como via aqui no YouTube. Um grande beijinho para todos. Fiquem agora sim com o nosso clipe de leitura, porque este clipe de leitura chama-nos muita atenção para a vida real que a gente vive. Até já. Agora sim, vamos para o nosso evangelho diário. Aqui a palavra, não é? E hoje é 28, terça-feira, são 8h10 da manhã. A leitura tem Mateus 13, versículo do 36 ao 43. Diz assim: Despedido o povo, Jesus foi para casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do demônio, do maligno. O inimigo que o semeou é o demônio. O tempo da ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos, de maneira que, assim como é colhido o joio e queimado no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, ou seja, todas as pessoas que fizerem mal aos outros, todas as pessoas que fazem maldades,
são tirados daqueles que não fizeram essas coisas. Ou seja, o joio é uma erva daninha. Sabe aquela erva que dá no campo, que a gente, principalmente no cruzeiro onde a gente estava, no cruzeiro a gente limpava e dava sempre aquela erva daninha. E às vezes a gente semeava novidades e elas, as ervas daninhas passavam por cima das novidades, destruíam. É isso, é esse tipo de pessoas que destroem famílias, mulheres e homens que desmanchem casais, ou seja, traidores, as traições, os adultérios, que é tudo a mesma coisa, pessoas que roubam, pessoas que falem mal, pessoas que só querem mal aos outros, pessoas que só veem o mal nos outros, esse tipo de pessoas assim, assassinos e isso tudo. São pessoas que no fim do mundo, ou seja, no fim da época dessas pessoas, são pessoas que não é do bem. Porque as pessoas que são filhos do bem, filhos de Deus, não fazem mal aos outros. E é essas pessoas que são retiradas para o mal. E lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes, então resplandecerão os justos como o sol no reino do seu Pai. O que tem ouvidos, que ouçam. Sabem? Agora vamos para o resumo. E diz assim: Senhor Jesus, Tu és o semeador da boa semente, que cultivas com amor e paciência. Mas sei que o inimigo também semeia o joio, tentando confundir. Ou seja, aqui a gente vê, às vezes, a gente vai para um trabalho. Quantas vezes não houve aquelas pessoas que foram trabalhar para certos trabalhos e elas viraram outras pessoas? Quantas mulheres casadas não foram trabalhar para tantos trabalhos e depois cometerem adultério com os esposos? Quantas pessoas a gente não diz assim, pá, a mulher foi para ali perder-se? É o inimigo a confundir a cabeça das pessoas. O inimigo às vezes diz assim, a pessoa diz assim, para ver seguir o caminho do bem, não quer fazer mais mal a ninguém. E depois vem o inimigo e diz assim, aquela está andando muito certa, e vê andar, que vê meter ali alguma coisa para ela vir ou ir para caminhos que tem que roubar a alma dela. E é isso que o joio faz. O joio confunde as pessoas, ou seja, aquelas coisas mais simples, eu vejo assim daqui, porque ninguém gosta de mim, toda a gente está contra mim, eu estou bem aqui, mas eu tenho que sair, o inimigo anda, até confundir as nossas cabeças. A pessoa às vezes comete adultério, o meu homem não faz isso, mas se ele fosse direito, se ele gostasse de ti, ele fazia isso, se ele gostasse de assim, fazia aquele outro. E é o inimigo a colocar minhocas na nossa cabeça. E assim é com um vestido que a gente vê, com coisas que a gente vê na casa dos outros. O inimigo confunde, porque às vezes as pessoas estão sossegadas e depois acontece que querem outras coisas que até nem era para elas, porque elas são simples, sabem? E é o inimigo a confundir as nossas cabeças. Quantos rapazes e raparigas novas são tão sossegadinhos na primária, vão para as escolas grandes, virem rapazes e raparigas, que a gente até diz, isso nem parece o meu filho, isso nem parece o meu neto. Porque como é que essa pessoa se perdeu? Como é que o meu irmão, ou minha tia, ou minha filha se perdeu neste caminho? É o joio, é o inimigo a destruir famílias, a destruir jovens, porque ele quer destruir o mundo. O inimigo vê para confundir e distrair as nossas cabeças, sabem, minhas amigas? E a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso é que é bom ouvir essas leituras, para a gente ficar com o pé atrás, para a gente ficar com os conselhos que Deus nos dá. E diz assim, também semeia o joio, tentando confundir, dividir e destruir. Por isso, peço-te
que purifiques o meu coração. Quantas vezes em mim crescem lado a lado o trigo e o joio? Quantas vezes a gente não fica aos conselhos? Será que eu fico neste casamento ou será que eu largo? Será que aquele homem é melhor comer? Será que eu vou trair o meu marido? Será que eu vou trair a minha esposa? Porque aquela parece mais prendada. Não sei o que. Aquela é mais bonita. Aquela está assim, aquela usa aquele outro. Ela é mais divertida, a minha está sempre calada. Isso é tudo meninices da cabeça. Isso é tudo psicológico. Tudo psicológico, minhas amigas. Eu acho que, falando nessas coisas de casamentos, não vale um momento por uma vida. Uma vida inteira de casados. 30, 40 anos por causa de um momento. Fica casamentos destruídos. Porquê? Por meninices. Porquê? Porque o demónio bota-se em certas atitudes, em certas coisas, roupas e pessoas, para destruir famílias. E a gente sabe que é assim. Tanto o homem cai como a mulher também cai. Aqui os culpados não é só ele. Sabem? A gente tem que ter muita força em Deus. Quantas vezes em mim crescem lado a lado o trigo e o joio, o bem que desejo fazer e o mal que não quero. Ajuda-me a discernir, ou seja, ajuda-me a escolher o que vem de ti e o que não vem. Dá-me o coração vigilante, que não se deixe enganar pelas aparências. É isso. É isso, a gente nunca se deve deixar enganar pelas aparências. Porque às vezes aparece pessoas nas nossas vidas para destruir. E a gente não sabe. Por isso é que é bom pedir a Deus luz. É bom pedir a Deus que Jesus coloque nos nossos caminhos pessoas direitas. Que Jesus tire dos nossos caminhos certas pessoas. Se a gente andar sempre com oração assim, Senhor, livra a minha família, livra-me a mãe, retira de mim tudo o que achas que eu vou cair, que eu vou me perder, sabem? A pessoa, por isso é que é bom também tratar em casa, saber tratar as coisas em casa, pôr as coisinhas, sei lá, um mimozinho, por isso é que antigamente dizia assim, a gente vai guardar isso tudo para as visitas, e devemos também guardar para as visitas, mas não só. Nós temos que fazer momentos em família, passear, fazer piqueniques ou outras coisas qualquer, colocar a mesa, fazer um lanchinho à tarde, um café da manhã, um pequeno almoço, bem constituído. É só o sábado, mas não importa, são momentos que as pessoas... Porque a gente diz assim, o meu homem não liga a isso. A minha mulher não é assim, prendada. Fazes tu que és homem. Tua mulher não se importa com umas as postas. Fazes tu. Ela está de folga, também estás. Levantas-te mais cedo, fazes um cafezinho, metes um pãozinho, compras a geleia que ela gosta, ou o queijinho que ela gosta, e deixas ali. Quando ela se levantar, ou vais-lhe chamar, ou não vais tomar café, ou assim ou assado. Ela chega, está a mesa posta. Ela olha para a mesa, vai avaliar alguma coisa que ela gosta, vai dizer, como é que ele sabia? Como é que ele se lembrou? E isso chama a atenção. Ou o nosso filho, ou comprei aquilo porque ele gosta. Ou a mulher para o homem, para ver comprar esse queijo, ou até porque ele não come. Ou essa fruta. Ou uma chávena para ele, dedicada a ele, uma chávena que ele gosta, de uma equipa de futebol, já se manda personalizar e tudo. Para ir conquistando dia após dia. A gente pensa que os homens não reparem, mas reparem. Minhas amigas, o homem pode dizer assim, eu não ligo a essas tretas. Mas se a gente for perguntar, aí para a fulana, já viste, não sei, porque disse o outro dia até ao José, assim, antigamente a gente passava por certas casas por fora, quando as janelas estavam abertas e cheirava a penho, cheirava um cheirinho de uma madeira boa, cheirava.
e cheira casas limpas, não é? Também. Aquelas casas mais ricas, aqueles cheirens, aquelas roupas cheirando da máquina para fora. E até disse ao José que me dera mobílias assim, com esse cheirinho a bem. E ele assim, é verdade, e consolava-me tanto quando ia para as capelas, que passava por aquela... Eles sabem ou não sabem? Eles veem ou sentem ou não sentem? E fica na memória. E esses pequeninos prazeres assim, que a gente dá à nossa família, uma vez por semana, não importa. Mas isso são coisinhas que eles não vão esquecendo. Quando via uma traição ou uma coisa qualquer, e pá, mas a gente, aqueles momentos, vai ficar assim, ó, roendo no coração deles e na cabeça. Eles não vão fazer. E isso faz parte de tudo. O mundo em si. O mundo em si só vai entregar porcarias. Cabe a nós ensinar os nossos filhos. Quantas vezes eu namorava no Cruzeiro, vocês sabem, para quem mora aqui, a escola do Rossio tem aquela rede. E antigamente as crianças iam muito para ali. E aquilo passa muita gente na rua. E eu dizia sempre a eles, principalmente o Fernando, a Rita, a Ângela esteve ali, não, a Ângela já foi para o navio. E eu dizia a eles, não se peguem nada, quem mandar alguma coisa a vocês, não se mexe, não se peguem rapchados de pessoas que vocês não conhecem, não se vá para ali para a rede. Se não dissesse essas coisas, eles iam, porque são crianças. E a gente tem que falar e tem que dizer para o nosso coração igual. Porquê? Porque a gente está alertando de uma coisa, porque o mundo em si só vai entregar as neiras, só vai entregar tentações, só vai entregar coisas que a gente desfaz o mundo, mas a gente sabe que nele existe muita maldade. E Deus está dizendo, cuidado com o mundo, porque o mundo não entrega só coisas boas, entrega muita porcaria. E quem é que estão que limpar a porcaria? É a gente. Quem é que estão que limpar a porcaria da nossa casa? Somos nós. Se a gente vai fazer um piquenique, a gente vai deixar lixo no chão? Não. Porque vai poluindo. E de poluição o mundo já tem que baste. Então a gente tem que ir limpando as arestas, limpando as coisas. Vá-te diz que nos salta a tampa, vá. Mas é tudo assim. Às vezes há dias que a gente está mais desanimados, está mais com raiva. Porque é normal ter raiva, é normal ficar mal dispostos, mas que não passe daí, que a gente não leve para os outros a nossa raiva, que a gente não deixe a raiva alastrar-se na casa, porque fica um mal-estar, fica tudo pesado. E é isso que Deus quer, por isso é bom ler o Evangelho, é bom partilhar o Evangelho, porque Deus dá-nos muitas ideias, Deus dá-nos muitas boas lições, para a gente levar para a nossa vida. Nem tudo a gente pode acreditar-nos de fora. Nem tudo a gente pode acreditar em trabalhos, que a gente trabalha. O Fernando já se quiser ali. Sabe, a gente não pode pensar que vai achar tudo bom, porque não há sítio nenhum que seja assim, tudo impecável. Vai haver redes, vai haver sempre coisas, agora. Está na gente ficar ou ir para o pozinho redes se a gente quer. Não. Eu sei que Deus não gosta disso, portanto, ele não vê para ali. Não é? A gente também tem que vir da gente essa força. E como é que vem da gente essa força? Porque a gente sabe que Deus está dizendo, olha, não vaias. Olha, vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Olha, essa pessoa está te enganando. Toma cuidado, porque Deus que é bom não deixa essas coisas. Se a pessoa está te levando para o mau caminho, não é de Deus. Sabe? Se eu tenho um vício e for para uma pessoa que tem um mesmo vício, por exemplo, eu gosto de beber café. Se eu for para uma pessoa que bebe café mais forte do que eu, e que bebe muito mais quantidade de café do que eu, se eu começar a andar com aquela pessoa diariamente, muito diariamente, vai ficar igual. Ou seja, a gente tem que ter peso e medida com toda a gente. Ver abandonar aquela pessoa, não. Eu gosto da pessoa, eu vou andar com ela. Agora tem em mim e escolher se vai ficar com ela todos os dias ou não. Sabe? A gente tem que ter
discernimento, escolha e saber o bom e o mau. É isso, minhas amigas. Não é bem bom que a gente tenha um conselheiro diário para a gente saber o que é que tem que fazer. A gente sabe disso tudo, mas é com o passar dos dias e com o corre-corre, a gente acaba que vai se esquecendo de certas coisas. Até parece que o mundo se encarrega, a gente se esqueça, que é assim mesmo. Vamos agradecer por mais este dia ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas. Livra-nos de todo o mal. Cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamentos, todo o tipo de escolhas. Que o Senhor tenha sempre muita luz sobre as nossas vidas. Pessoas que têm depressão, papéis de tribunal, papéis de imigração, papéis de compra e venda, papéis de viagens. Que o Senhor dê sempre esse discernimento, essa escolha pelo melhor caminho para todos. Que a gente não vai só por impulso, que a gente não vai só por capricho, mas sim porque tem que ser, porque temos que ir mesmo. Por isso, Senhor, que dê sempre luz para iluminar e ajude-nos a ir para os caminhos certos. Que é o mais provável é que Jesus nos indique os caminhos certos para nós sabermos em que rua, em que calçada a gente está. Porque hoje em dia a gente sabe muito bem como é que está o mundo. Mas temos a tua indicação, Senhor, para nos indicar o bom, não é? Saber discernir, sabemos escolher tudo o que vem de Deus. Amém. Que o Senhor tenha sempre muita compaixão e muita misericórdia e muita luz para a nossa vida. Que nos proteja, que a nossa vida seja consagrada a Ti, Senhor. É isso, minhas amigas, temos que pedir muita proteção, porque a gente nunca sabe para fora da porta, não é? A gente tem que ter proteção antes da gente ir para o mundo, para a vida, que é mesmo assim. Vamos tomar aqui o resto do café. Muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Uma continuação de umas boas festas aqui para as capelas. Muita saúde para todos. Muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.